Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a iniciar o estudo do livro de Provérbios. Algumas pessoas, quando começam pela primeira vez ao ler o livro de Provérbios, elas dizem: esta não é uma história que eu ouvi a respeito de Salomão. É um livro interessante, é um livro de grande poder espiritual. Muitas pessoas não conhecem, de facto, aquilo que Salomão deixou para cada um de nós. E este livro certamente vai nos revelar a riqueza dos pensamentos deste homem. Ele, considerado o homem mais sábio à face da terra, mas também o foi por causa da sabedoria que Deus lhe deixou. Por isso ele ensina que o princípio da sabedoria mais importante para se reter é temer ao Senhor. Então é esta grande questão que nós vamos descobrir aqui no livro de Provérbios. Este livro de Provérbios é como se fosse uma mina. E eu espero que você, ao descobrir verdades importantes, não saia a correr da mina, esquecendo-se que lá dentro ficou uma riqueza inesgotável ainda por explorar. Então peço a sua atenção, se está connosco agora, fique até o fim e verá que vale a pena explorar de uma forma cuidadosa esta mina preciosa de verdades espirituais. O livro de Provérbios começa, como é óbvio, no capítulo 1, verso 1, e começa por identificar quem é o seu autor. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Temos aqui então a descrição de quem é o autor do livro de Provérbios. O autor do livro de Provérbios é Salomão. Ele foi o autor destes primeiros capítulos e colecionou muitos outros provérbios de outros autores que compilou e juntou então aos seus provérbios escritos por si próprio. Agora podemos dizer que Salomão escreveu mais provérbios do que qualquer outro autor. O próprio livro de 1 Reis nos diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios para que cada um de nós pudesse aprender a sabedoria. Damos graças a Deus por aqueles que chegam até nós e que são realmente estes provérbios que são os diamantes preciosos para cada um de nós. São um tesouro inesgotável para as nossas vidas. Nós vamos encontrar nestes capítulos iniciais, nestes primeiros capítulos iniciais, o desafio que Salomão deixa para um jovem viver a sua vida de uma forma sábia. E vamos encontrar constantemente o contraste entre o homem sábio e o homem louco, entre aquele que faz as boas escolhas e as más escolhas, entre o homem com entendimento e o homem néscio. Vamos então encontrar estas instruções que é dadas de um pai para um filho. Ele começa a descrever então o início de vida. Este jovem deve ter de tomar decisões, vai ter de fazer opções. E Salomão, preocupado como pai, ele diz: faz as opções corretas na tua vida. Não te deixes iludir com aquilo que parece interessante. Mais uma vez, fazendo um paralelismo com o último livro que estudámos, o livro de Efésios, eu espero que ainda esteja muito vivo na sua mente, podemos ver que a mesma preocupação de Salomão para com o seu filho é aquela que o apóstolo Paulo deixa na sua carta de Efésios no capítulo 6, quando ele diz: cuidado com as astutas ciladas de Satanás. Aqui temos um pai preocupado para que o seu filho não caia nas astutas ciladas de Satanás. Ele vai-lhe dar recomendações muito práticas, muito vivas, muito concretas para que ele não caia nessas astutas ciladas. Então é isso que nós vamos procurar entender neste livro de Provérbios. O verso 1 até 5 começam a dar-nos então a introdução, dão-nos um mote, dão-nos de facto os parâmetros pelos quais nos vamos reger neste livro de Provérbios. Vamos então lê-lo juntos. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse,
pois pode querer tomar notas, pode querer sublinhar textos que Deus fala ao seu coração. Se você estiver a conduzir, por favor, continue com atenção à estrada, pois é mais importante aquilo que você está a fazer neste momento. Então, ouça com atenção aquilo que eu vou partilhar consigo. Diz assim a palavra de Deus: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade. Então temos aqui o mote, como eu disse, a razão pela qual Salomão se motivou a escrever o livro de Provérbios. E nós vamos olhar cuidadosamente para cada frase que nós encontramos aqui, pois ela vai dissecar, vamos tentar dissecar estas frases para compreender realmente as razões pelas quais nós temos hoje o livro de Provérbios. Então, encontramos logo no verso 2 a principal razão: para aprender a sabedoria. Esta sabedoria aqui é uma sabedoria que provém da palavra de Deus, que provém de um relacionamento profundo com Deus. Ela é a habilidade de usar o conhecimento de uma forma correta. Se tivéssemos de entender ou definir sabedoria, poderíamos defini-la desta forma: é o uso correto do conhecimento. Então a palavra sabedoria encontramos-la 37 vezes aqui no livro de Provérbios. E mais uma vez reforço esta ideia: sabedoria não é só ter conhecimento, distingue-se do conhecimento pela aplicação do conhecimento que nós temos. Então, na forma como nós vivenciamos corretamente o conhecimento que nós temos, podemos dizer que esta pessoa é sábia. Então, é fundamental nós entendermos o que significa a sabedoria. Alguém disse um dia que aquele que aprende com os erros dos outros é sábio. Aquele que aprende com os seus próprios erros é uma pessoa inteligente. Mas aquele que não aprende nem com os seus, nem com os outros, os erros dos outros, então essa é uma pessoa burra. Eu espero sinceramente que você aprenda com os erros dos outros. Então é o ter o conhecimento, vivenciar a experiência e depois fazer a aplicação correta desse conhecimento que nós adquirimos. Isto é sabedoria. Então nós vamos encontrar a sabedoria para o cristão no Velho Testamento, é a mesma sabedoria que nós encontramos no Novo Testamento, é a mesma sabedoria para nós hoje. E esta sabedoria é personalizada, mais uma vez, na pessoa de Jesus Cristo. É incontornável esta figura da história, este ser que é o Deus feito homem. É Ele que personifica a sabedoria. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 diz: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então Jesus Cristo foi feito por nossa causa sabedoria e justiça. Ele é a personificação da sabedoria. Se por um lado não houve homem mais sábio do que Salomão, claro está que aqui não estamos a incluir a pessoa de Jesus Cristo. Porque se por um lado Jesus era homem, acima de tudo ele era também Deus. Um homem mais sábio que de facto nós podemos imaginar como o homem mais sábio ou alguma vez existindo na face da terra foi a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a personificação da sabedoria. Ele não era só o homem mais sábio, ele é a sabedoria. Então de facto devemos perceber isso. E como é que nós somos sábios? Através do conhecimento que nós temos de Cristo Jesus. É uma coisa, não é esotérico, não é abstrato, é muito concreto. Tem a ver com o conhecimento e a relação que nós desenvolvemos com Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: considero tudo na minha vida como lixo, como esterco, como refúgio pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, você quer ter sabedoria? Você quer ser uma pessoa mais sábia? Quer ter então um conhecimento que é usado corretamente? Eu desafio a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. À medida em que você conhece a Cristo, à medida que você aplica os ensinos de Cristo à sua vida, você se vai tornando uma pessoa mais sábia e mais sábia. E a sabedoria aqui não tem a ver com conhecimento académico.
Eu queria distinguir esta ideia. Não tem a ver com formação académica, não tem a ver com o facto de você ter um doutoramento em não sei o quê, em filosofia, em tecnologias, não tem a ver com doutoramentos, não tem a ver com licenciaturas, não tem a ver com o facto de você ter uma formação universitária. Sabedoria aqui tem a ver com experiência de vida e o uso correto do conhecimento. Eu tenho conhecido pessoas que são analfabetas em termos de formação académica, mas pessoas extremamente sábias. Eu digo isto não por demagogia, mas por ser real. Conheço, no entanto, pessoas que têm formação académica, mas que são pessoas que revelam pouco conhecimento, revelam pouca sabedoria, pouca sensibilidade. Aliás, um dos grandes debates que há, por exemplo, na medicina, é exatamente isto. Como é que pessoas que para entrarem na faculdade precisam de médias de 18, 19, obviamente são homens e mulheres extremamente inteligentes e depois têm um grande handicap, têm uma grande dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Não conseguem interagir com o doente. Como é que alguém que está a ser preparado para tratar de pessoas não consegue relacionar-se com pessoas convenientemente? E vemos depois os doentes que vão ter com o médico, chegam lá, falam do seu problema e o médico quase nem olha para a pessoa. Aliás, esta é uma das reclamações que a maior parte das pessoas faz, é que o médico nem tomou atenção. A pessoa sabe, tem os conceitos, tem aquelas ideias todas sobre a medicina, sobre a anatomia, sobre o corpo humano, sobre as doenças, mas depois é muito precário nas relações. E nós sabemos hoje, pelos estudos que são desenvolvidos, que muito do tratamento dos doentes passa pela empatia que o médico tem com o doente. Então, podemos ver este conceito de sabedoria aqui na nossa vida diária. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Ser um médico que conhece muito da medicina, mas depois não sabe utilizar aquele recurso que tem à sua disposição de uma forma correta, perde os seus doentes todos, quer dizer, não chega a atingir os seus doentes, porque não os consegue tratar convenientemente, porque o seu conhecimento não é utilizado de uma forma correta. Então, temos este conceito de sabedoria primeiro. Depois, agora temos um outro conceito que aparece, que é ensino. Esta palavra surge 26 vezes no livro de Provérbios e tem um sentido extremamente importante. Ensino aqui também pode ser traduzido, e é traduzido no livro de Provérbios, por uma outra palavra que é disciplina. Você está a dizer, mas são coisas completamente diferentes. Ok, em certa parte você tem razão, mas ao mesmo tempo, no texto bíblico, disciplina e ensino andam de mãos dadas. É importante você não dissociar o ensino da disciplina. Provavelmente é necessário corrigir ou esclarecer o que significa disciplina bíblica. Não é no sentido de maltratar a pessoa. Vamos ler um texto para tentar então enquadrar bem esta questão, porque vamos encontrar textos parecidos com estes e depois precisaremos sempre de esclarecer para que não haja ideias erradas acerca dos textos bíblicos. O livro de Provérbios, o capítulo 13, o verso 24 diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Aqui está a falar claramente da correção do filho através de uma palmada ou duas nas nádegas. É importante nós percebermos que não está a falar de maus tratos. Os maus tratos são condenáveis. Os maus tratos devem ser desmascarados. Pais que maltratam os seus filhos ou maridos que batem nas suas mulheres devem ser colocados na prisão. Devem ser pessoas que devem ser claramente desmascaradas. Não podemos permitir maus tratos. Mas não é disso que a Bíblia aqui está a falar. A Bíblia está a falar da correção em amor. Corrigir em amor, dar uma palmada ou duas em amor, não faz mal à criança. Antes, pelo contrário, é isso que a vai ajudar a crescer na disciplina. Eu sei que muitos pedagogos, muitos educadores, sociólogos têm contestado este princípio das Escrituras. Mas eu gostaria de confrontar esses sociólogos, esses pensadores também, com a sociedade em que nós vivemos. Muita da sociedade em que nós vivemos tem seguido esses princípios e rejeitado os princípios das Escrituras.
Como eu disse, aqui não está a falar de maus tratos. É óbvio que maus tratos devem ser condenáveis, devem ser postos de lado, mas a disciplina, o ensino, a correção dos nossos filhos é fundamental. E nós olhamos para a sociedade e hoje um dos graves problemas das sociedades urbanas é os gangues juvenis. Crianças que têm 12, 13 anos, 14, 15 no máximo, que provocam maus tratos. Há algum tempo atrás ouvimos essa notícia no nosso país de um grupo de jovens menores de 16 anos que mataram uma pessoa. Estamos a falar de casos reais que acontecem na nossa nação e estamos a viver isso na Europa e no mundo em geral. Porquê? Porque eu creio que muitos desses jovens foram desprezados, não foram amados o suficiente pelos seus pais para serem disciplinados, para serem corrigidos. Muitas vezes nós negligenciamos esta área da vida. Achamos que não, coitadinha da criança, não vamos lhe dar uma palmada no rabo, isso é violento. E depois, muitas vezes, vemos essas crianças fazerem o mesmo com os pais e é terrível. Porquê? Por negligência ou má informação que os pais tiveram. Ou muitas vezes por deformação, porque os pais foram maltratados pelos seus próprios pais, houve abuso e houve violência excessiva por parte dos seus pais e a pessoa disse: eu não quero isto para os meus filhos, então nem sequer corrige os seus filhos. Eu creio que precisamos de ter um patamar de equilíbrio. O que a Bíblia propõe é uma correção com amor, não espancamento. Aqui quando fala em vara, não está a falar em espancar o filho. Atenção, tomem muita atenção àquilo que as Escrituras dizem e não façam filmes daquilo que as Escrituras não dizem. Então é necessário perceber que a Bíblia sim diz para nós corrigirmos os nossos filhos. Não tem mal nenhum quando nós, com amor, tranquilidade, sem estar irados, é fundamental isto, chegamos perto dos nossos filhos e dizemos: meu filho, isto é inaceitável. O gritares com a mãe, por exemplo, é inaceitável. Então o pai vai ter que dar uma palmada ou duas para aprenderes que não se grita com a mãe. Isto é fundamental. Se a criança não percebe que os pais estão unidos um com o outro na educação e corrigem logo o defeito, então claramente a criança vai desenvolver esse seu defeito pela vida. Nós pais temos esta grande responsabilidade de corrigir os nossos filhos, ensinar. E o ensinar aqui na Bíblia tem a ver com disciplina. Ajudar os nossos filhos a crescer na disciplina. Com moderação, mas com muito amor, com um amor firme e frontal para com os nossos filhos, confrontando-os com o seu erro. Mas o texto bíblico prossegue. Eu gostaria de continuar, porque ainda há muita riqueza aqui nestes primeiros textos bíblicos, nestes primeiros versos. Então, qual é a razão ainda para podermos continuar a escrever, ou Salomão quis escrever o livro de Provérbios? Para obter ensino, nós já vimos, e bom proceder. Aqui tem a ver com inteligência, bom proceder, tem a ver com o discernir o que é certo e errado. Para toda a gente, muitas vezes esta ideia mistura-se. Cada vez mais há dificuldade em discernir o que é certo do errado. E o bom proceder tem a ver com isto. Compreensão do que é certo e do que é errado. Nós vamos encontrar agora mais frases, como justiça e juízo. E aqui vamos juntar uma outra que é equidade. Então temos 3 ideias seguidas que estão interligadas: justiça, juízo e equidade. Temos então a necessidade de esclarecer um pouco estas ideias. Elas necessitam andar juntas. Ter justiça sem conhecimento da lei é um erro tremendo. Procurar fazer justiça sem perceber quais são as regras, então é difícil, porque passa a ser uma justiça cega. Ter justiça e juízo e não ter equilíbrio, não ter bom senso, poderíamos traduzir a palavra equidade por bom senso, então seria uma justiça fria, uma justiça sem amor, uma justiça sem ter em consideração aquilo que é a própria pessoa. Uma justiça sem equidade produz tiranos e ditadores. E nós precisamos de ter esta justiça com equilíbrio. Então, esta palavra equidade faz toda a diferença quando entendemos justiça e juízo. Juízo é o ter as regras, justiça é a execução dessas mesmas regras, mas é a equidade que faz com que nós possamos ter uma vida equilibrada, ter um bom senso. Então, a equidade oferece as condições para que a pessoa viva num mundo respeitando o seu próximo.
Dando um exemplo que talvez facilite. Por exemplo, a justiça ou o juízo em Portugal diz que a partir das 10 da noite não se deve fazer barulho, porque incomoda os vizinhos e isso pode-se então chamar a polícia e a polícia vai lá e tenta fazer com que essa pessoa deixe de fazer barulho. Então você já sabe que durante a semana não deve fazer barulho depois das 10 horas, mas pode você utilizar a equidade, o bom senso, e se você tem um vizinho doente, você sabe que ele está a passar uma crise bastante difícil, de uma doença grave, você, apesar de ter a lei do seu lado, não vai fazer barulho às 9, ou às 8, ou às 7. Porquê? Porque há equidade, há bom senso. Tem a ver com o percebermos que há uma lei que diz que eu posso fazer barulho até às 10, mas ao mesmo tempo há um bom senso que me diz, coitado do meu vizinho, eu vou ser solidário com ele e não vou exercer o meu direito. Vou então abdicar do meu direito, daquilo que a lei me diz, para que então ele possa ser beneficiado. É isto que é a equidade. Eu espero que cada um de nós possa viver realmente mais dentro da equidade, tendo os parâmetros da lei, do juízo e da justiça, mas vivendo dentro da equidade, bom senso. O verso 4 ainda nos diz, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Aqui temos então mais algumas palavras importantes. Prudência. Dar aos simples prudência. O próprio Senhor Jesus Cristo nos avisou que nós deveríamos viver dessa maneira. Ser prudentes. Simples como as pombas e astutos ou prudentes como as serpentes. Isto é fundamental para a nossa vida. Quando nós não somos prudentes, podemos causar danos terríveis na nossa própria vida e à dos outros. Se conduzimos sem ser com prudência, podemos criar um acidente. Se passamos os sinais vermelhos quando eles estão realmente vermelhos, estamos a conduzir de uma forma imprudente. Se andamos em excesso de velocidade, e o nosso país é uma catástrofe nesta área, estamos a ser imprudentes. Nós pensamos que as autoestradas e as estradas do nosso país são pistas de Fórmula 1 e não são. Nós precisamos de conduzir com prudência os nossos veículos. Precisamos conduzir com prudência a nossa vida. Se o fizermos, certamente encontraremos então bom siso. Traremos conhecimento e bom siso. Esta palavra aqui tem a ver com o adquirir, coletar informação. Coletar essas ideias que estão ao nosso dispor. E hoje temos um mundo imenso de informação. É necessário então ter essa informação disponível, mas ao mesmo tempo ter bom siso. Quer dizer ter bom juízo, ter tino, ter prudência, ter bom senso. Então é necessário que cada um de nós possa coletar informação e utilizá-la de uma forma sábia também. O verso 5, para nós concluirmos, diz: ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade. Mais uma vez aqui temos a ideia de crescer em prudência. Cada vez mais nos conduzirmos de uma forma mais adequada. Cada vez mais pensar no outro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.